Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane. Eu venho aqui diariamente fazer um estudo sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, sobre reforma íntima. O que a gente está fazendo aqui na Terra? Qual que é a nossa jornada? Qual que é o nosso propósito? E eu venho aqui como aprendiz, estudando. E eu leio em voz alta, já era um trabalho que eu fazia para estar evangelizando os espíritos que estão aqui ao meu redor. Então, eu falei assim, vou gravar um vídeo, deixar aqui na internet a quem possa interessar, compartilhando os meus estudos. Mas deixar bem claro, eu não sou a dona da última palavra, não sou a dona da verdade, eu estou aqui aprendendo. E é gostoso bater um papo. Eu me sinto aqui como se estivesse batendo um papo, estou conversando com alguém que está aí do outro lado, escutando. E também gostaria de ouvir a opinião. Infelizmente é um monólogo, mas é como se eu sentisse, assim, é uma troca. Estou oferecendo o que eu tenho de melhor, não é o perfeito, mas é algo feito. E espero também receber aí a opinião e a impressão de vocês. E a gente tem que estudar as realidades do mundo espiritual. É uma questão de tempo até descortinar para todos a vida espiritual. Dizem que o espiritismo não é a religião do futuro, ela vai ser o futuro das religiões. O que isso significa? Não é que todas as religiões vão virar espíritas, mas que a cada dia que passa, a vida após a morte está virando uma coisa tão assim inegável que é impossível a gente ignorar esse fato. Então, cada religião, dentro da sua crença, dentro da sua filosofia, da sua doutrina, vai estar trabalhando, considerando que existe a vida após a morte, que nós somos seres imortais. Jesus já veio aqui, ele apareceu, ele reencarnou em espírito, apesar do corpo dele material estar morto, o corpo de carne dele já não existia mais. Ele foi o primeiro a falar que existe a vida após a morte. Então, que a gente comece a estudar as realidades da vida espiritual, que a gente comece a entender o que nos aguarda do lado de lá e qual que é o auxílio que a gente recebe do lado de lá, para a gente saber o que nós estamos fazendo aqui. Grandes perguntas que a humanidade sempre se fez. Quem sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é o meu propósito? Por que eu existo? Por que as pessoas sofrem? Então, o Espiritismo, ele responde muito essas questões. De uma maneira muito assertiva. Deus é justo, então por que as pessoas sofrem? Por que existe tanta desigualdade? Então Deus não é bom, Deus não é justo, Deus é um cara sacana, que gosta de pregar peça nas pessoas, para uns ele dá mais, para outros ele dá menos. Não, tudo são provas aqui na Terra, a gente está no meio de uma transição planetária, a gente ainda, nós somos espíritos, estamos espiando as nossas faltas, a gente está começando a ter consciência nas nossas faltas agora, com esse monte de culpa, de complexo, mas não é para ficar paralisada na culpa, nos complexos, nos transtornos emocionais, é para a gente ter consciência da onde a gente errou e a partir de agora fazer um novo caminho, mais sereno, mais tranquilo, pensando sempre naquela máxima de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus, amar nós mesmos e amar o próximo. Essa tríade tem que estar sempre constante na nossa vida. E assim, a gente está sendo, nós estamos sendo muito abençoados, a gente está vivendo num momento de grande transformação social. A gente está vivendo um momento assim, nós pedimos para estar encarnados aqui, porque a gente tem condição de fazer a diferença, de ajudar uns aos outros, de passar, nós estamos nos regenerando internamente, nos tornando pessoas melhores. Então, o objetivo de estudar aqui é compartilhar com vocês, é bater um papo, é ler em voz alta, trazer aqui as referências às obras que eu gosto, que fazem sentido para mim, principalmente, assim, doutrina espírita, os livros do Kardec, que eu ainda não comecei a fazer o estudo aqui, e os livros do Chico. Quando se fala de realidade do mundo espiritual, tem os livros de Emmanuel, que é muito reforma íntima, amo ler Emmanuel, mas realidade do mundo espiritual, a gente traz muito André Luiz. André Luiz é o fofoqueiro do mundo espiritual, com todo respeito, com todo carinho, respeito elevadíssimo, mas ele dava notícia de tudo que acontecia no mundo espiritual. Então eu vou estar lendo essas obras aqui para até mesmo eu entender. Eu ainda sou muito ignorante. Mas eu não fico presa só na doutrina espírita. Leio também Caibalion,
Peguei aqui a tábua de esmeraldas, eu vou começar a ler também. Faço o estudo dos florais, que estuda muito o comportamento, os sentimentos, as emoções das pessoas. Eu vou ver se eu faço uma playlist só dos florais, trazendo a visão da Carmen Monari, ela foi minha professora no curso, no módulo 3 dos florais de Bach, no Bach Center. Ela que trouxe os florais de Bach para o Brasil, e ela tem um livro maravilhoso. Vou tentar fazer um estudo sobre eles, para que a gente possa trabalhar nossas emoções, os nossos pensamentos em desarmonia com a lei divina. Então, é só um comentário. Estou aqui batendo um papo. E hoje eu vou continuar lendo o livro Nos Domínios da Mediunidade. Notícias do mundo espiritual para nós aqui encarnados. Vamos ter um pouquinho de consciência, de clareza. Capítulo 2, o psicoscópio. Eles têm um nome, cada nome esquisito. Espírito elevado, adora falar difícil. Eles colocam os nomes bem complicados para a gente, mas é para a gente sair da nossa zona de conforto e buscar mais conhecimento. Eles não querem que a gente se acomode na mediocridade. Eles querem que a gente amplie a nossa consciência. Porque o conhecimento transforma, o conhecimento liberta. E a gente tem que evoluir intelectualmente, o que a humanidade tem feito grandiosamente nos últimos séculos, mas a gente também tem que evoluir moralmente. Não dá para evoluir só moralmente, sem evoluir intelectualmente. Que aí a gente fica muito sentimento e não tem resultados de progresso real, mas também não dá para evoluir só intelectualmente sem evoluir moralmente. Aí nós nos tornamos algozes, o nosso progresso vem como armas de destruição, algo para atender o nosso interesse pessoal. É preciso ter esse equilíbrio. E os espíritos o tempo inteiro trazem para nós. Eles cutucam para que a gente vá atrás, procure o dicionário, aprenda palavras novas. Vem o conteúdo propriamente dito, mas vem também a sugestão. Melhore, eleve-se, aprenda, aperfeiçoe em todas as oportunidades que tiver. A vida na Terra é muito breve, é um sopro, mas é um estágio maravilhoso que a gente está fazendo aqui. É uma oportunidade. A vida aqui na Terra, a vida na matéria, ela traz progressos inimagináveis. O que a gente demoraria séculos no mundo espiritual, a gente vem aqui e vive uma vida material e a gente consegue progressos. Tem coisas que só podem ser feitas aqui na matéria. Não tem como ter o progresso espiritual sem experiência material. Então, que a gente faça bom uso dessa experiência, que a gente saiba ser obediente a Deus e saiba buscar o que é melhor para nós. É difícil fazer essa reforma íntima. Nossa, é difícil mais. Uma coisa é saber, outra coisa é fazer. E antes de saber, a gente, na maior parte das vezes, é ignorante. Então, primeiro é ter consciência de que estágio nós estamos. Depois que a gente tem consciência, é transformar nossas atitudes. E a gente só muda as nossas atitudes quando a gente muda nossos valores. E os nossos valores estão diretamente relacionados com as nossas experiências. Principalmente as experiências da primeira infância, até os 8 anos de idade. Coisas que a gente não lembra, mas que a gente foi registrando no cérebro. Padrões do que era certo, do que era errado. Como é que a gente iria se sentir. Aí vai um pouquinho para a neurociência. Na época da nossa infância, a gente tem muito mais neurônios do que... até os 8 anos, a gente tem, acho que 7 vezes mais neurônios do que um adulto normal. Aí depois tem uma poda neural drástica aos 14 anos. Só que quando a gente está com muito neurônio, qualquer estímulo é super excitado. A gente cria conexões. Então, essas conexões elas vão se fortalecendo. Depois que a gente tem essa poda neural, a gente não é mais capaz de criar caminhos neurais com tanta facilidade. Então, a gente vai naqueles que já foram construídos. E o nosso cérebro precisa produzir substâncias de bem-estar, dopamina, endorfina, adrenalina. São substâncias... serotonina, ocitocina, são substâncias que promovem o nosso bem-estar, que regem, nós somos regidos por emoções, nós somos, quem rege as nossas emoções são os hormônios. Então, esses caminhos foram produzidos nessa primeira infância. Como a gente vai enxergar o mundo,
E mudar esses valores significa mudar esses registros, não é tão fácil. A gente ter consciência do que foi aprendido de forma inadequada, porque nossos pais também não são perfeitos, eles também são seres humanos falhos, eles procuram fazer o melhor, mas eles aprendem fazendo. Não tem um manual de como criar filhos, cada ser humano é único, com a sua bagagem, com a sua história. Então, assim, é um complexo. E eu sou apaixonada por educação, isso é pura educação ambiental. Ecologia humana, quais são todos os fatores que levam o ser humano a ser quem é. E o fator biológico é fundamental, é preponderante. E para a gente fazer essa reforma íntima, a gente vai ter que passar por essas experiências que a gente construiu nessa vida e talvez em outras vidas, de padrões repetitivos, de maneira como a gente enxerga o mundo, as lentes que a gente enxerga o mundo, para que a gente define as nossas reações, as nossas atitudes. Então é estudar bastante, procurar mudar o que dá conta de fazer, é um passo de cada vez. A gente não vai conseguir ficar perfeito de uma vida, em uma vida só, mas nunca se acomodar, procurar sempre melhorar, se aperfeiçoar. Vamos lá. O psicoscópio. O que é isso? Eles adoram inventar palavra. Tornando ao convívio do assistente, só voltando aqui, quem quiser ler os outros capítulos, tem a playlist toda do livro Nos Domínios da Mediunidade, comentada. É uma obra comentada. Tem os livros comentados, História da Arte comentada, esse daqui, Mediunidade comentada. É a minha visão, sujeita a erros e enganos, do que o André Luiz trouxe do mundo espiritual. Tornado ao convívio do assistente na noite imediata, dele recebemos o acolhimento gentil da véspera. Sempre muito gentil, sempre muito educados. Educação é uma característica dos espíritos nobres. Porque quando a gente trata o outro com educação e respeito, a gente faz o outro se sentir bem. Não tem nada mais desagradável do que conviver com alguém mal educado, que faz a gente se sentir constrangido, triste, para baixo. É muito desagradável. A falta de educação é sinal notório, não é falta de educação formal, a falta, não saber o trato, não saber tratar as pessoas com educação e gentileza. Existem muitas pessoas ignorantes de estudo, mas são extremamente gentis umas com as outras. É essa gentileza. Creio haver traçado no nosso programa, falou o paternal. Fim da ligeira pausa em que nos registrava a atenção, prosseguiu. Admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Então, os espíritos eles não vão atrás de quantidade. Eles preferem aqueles poucos que procuram fazer sua reforma íntima, sua melhoria. Eles vão atrás da qualidade. Médium todos nós somos. Maior ou menor grau. A gente tem a intuição, esse é o maior fator de mediunidade. Mas poucos são aqueles que estão dispostos a viver o evangelho na prática, são aqueles que estão dispostos a se melhorar internamente. Então, os espíritos nobres, quando eles procuram pessoas aqui para auxiliá-los nas tarefas, Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, quando eles procuram pessoas aqui para auxiliá-los nas tarefas no plano material, eles preferem a qualidade do que a quantidade. Eles preferem poucos médios que eles podem confiar. E a gente tem que se tornar confiável para os amigos espirituais. É uma dificuldade que eu tenho, eu estou me trabalhando para isso. Inclusive, esse compromisso de gravar aqui todos os dias é para que eu aprenda a ter essa disciplina para me tornar confiável. Para o meu anjo da guarda, para ele poder me ajudar. Mas eles vão atrás da qualidade. A gente tem que ter qualidade, elevação moral. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados com 4 médios detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. É um lastro moral, é o mais importante para eles. Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Ideal de Cristo, né? Ser cristão, espíritas são cristãos. A gente segue o exemplo de Cristo. Cristão não é quem segue a Bíblia, é quem segue o exemplo de Jesus. Mas aqueles que não pensam dessa forma, a gente entende, a gente compreende. Um dia as pessoas irão entender como o exemplo de Jesus é forte, maior. A Bíblia, se for ler ao pé da letra, é um livro maravilhoso, com muita coisa sábia, muitas reflexões assim, que despertam melhor na gente, que levam a gente a reflexões profundas.
uma frase de Jesus é capaz de mudar uma vida inteira. Mas é um livro de ficção. Ninguém pode garantir que o que está escrito ali são coisas, são fatos verdadeiros. A gente sabe que teve o Concílio de Nicéia no ano 300 depois de Cristo, que o imperador romano Constantino escolheu os livros que iriam fazer parte da Bíblia, dos livros canonizados, e foi feito de acordo com o que era interessante para ele, para o Império Romano. Muitos livros foram ficados de fora. Recentemente foi descoberta a Biblioteca de Nag Hammadi, que em os manuscritos mais antigos dos textos da Bíblia existem vários evangelhos que estão lá e que não estão na Bíblia. A gente tem o Evangelho de Madalena, a gente tem o Evangelho de Tomé, de Judas, a gente tem várias versões da Bíblia, tem uma Bíblia que tem mais livros do que outras, tem uma que tem o livro de Enoque. Então, a Bíblia foi traduzida para o inglês e do inglês para diversas outras línguas. Então, assim, não dá para falar que a Bíblia ela é um texto com fatos verídicos, tem muita interpretação e não tem como comprovar que aqueles fatos lá, eles são reais, são verdadeiros. A própria história da Bíblia conta isso. Mas é um livro magnífico, pura sabedoria, mas é um livro de ficção. Então, assim, eu acho que o ser cristão é ver as histórias de Jesus, se pegar no exemplo dele de amor e não ao pé da letra do que está escrito lá. Que se você for pegar o Velho Testamento e levar ao pé da letra, era olho por olho, dente por dente. Jesus veio quebrar a lei do talião. Mesma coisa, eu falo isso em diversos vídeos. No Velho Testamento eu falo, não fale com os mortos. Mas Jesus morreu em carne e ressuscitou em espírito. Ele quebrou essa lei também. Então, a gente tem que ter discernimento de saber que existem as leis de Deus. Elas, por exemplo, os 10 mandamentos de Moisés são leis de Deus. O que Jesus trouxe para nós, a lei do amor e da caridade, é uma lei de Deus. Mas existem muitas leis humanas, leis civis, lá para regular o comportamento das pessoas. A Bíblia, as religiões, elas são o maior veículo de comunicação de massa que existe, desde os tempos mais antigos. Então, era uma maneira de regular a sociedade, com regras e normas rígidas, leis feitas por homens elevadíssimos, mas que correspondiam à cultura da época. 2000 anos atrás, nós éramos bárbaros. Hoje, não. Não tanto, né? Ainda temos nossa barbaridade. Então, essa questão do ser cristão, há quem fale que ser cristão é quem segue a Bíblia. Perfeito, é a opinião deles. Eu e muitos espíritos e outras pessoas de outras religiões acreditamos que ser cristão é seguir a Cristo, seguir a Jesus. Cristão, né? Não é biblião, é cristão. Desse grupo, basear-se-nos-á possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Eles trabalham o tempo inteiro no mundo espiritual. Fitou-nos com bondade por um instante de silêncio e acrescentou: isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos a respeito da mediunidade apenas nos círculos terrestres. Eles estavam fazendo uma expedição para estudar mais sobre a mediunidade. Eles estavam tendo uma palestra com uma pessoa que sabia muito. Uma vez que em nosso campo de ação espiritual, o assunto seria muito menos complexo. No mundo espiritual, a mediunidade é uma coisa normal. Sim, esclarecemos Hilário e eu, desejávamos auxiliar de algum modo, os irmãos encarnados na execução dos serviços em que se mostravam comprometidos. A oportunidade, por esse motivo, surgia diante de nós por verdadeira bênção. Eles sempre agradeciam. Tudo era motivo para eles poderem auxiliar a gente aqui na Terra. Ele trouxe aqui a realidade do mundo espiritual, tudo que estava ao alcance deles para facilitar a nossa vida aqui na Terra, eles faziam. E é isso que a gente tem que fazer aqui na Terra, tudo que está ao nosso alcance para auxiliar a caminhada de algum irmão nosso, a gente tem que fazer. O que importa é que nós nos sentimos a respeito, não é o que os outros vão pensar. Mas se a gente tem para contribuir, se a gente tem para oferecer, que a gente contribua, que a gente ofereça, que a gente faça a vida do outro um pouquinho melhor do que a gente existe, porque a gente está colocando os nossos dons, os nossos talentos, da parábola dos talentos, a serviço da humanidade.
A gente sempre tem muito a contribuir. Cada um tem muito a oferecer. Decorrido alguns minutos de entendimento afetuoso, o orientador convidou o solícito. Sigamos, não há tempo a perder. Logo após, muniu-se de pequena pasta e, talvez porque nos percebesse a curiosidade, informou o paciente. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos os exames e estudos sem o impositivo de acurada concentração mental. Ou seja, eles conseguem ler os nossos pensamentos, as nossas vibrações, eles firmam o pensamento e conseguem ter um registro da nossa vibração. Só que eles não precisam disso. Nem todos os espíritos conseguem fazer isso. Tem espíritos das trevas que conseguem ler os nossos pensamentos, as nossas vibrações, os nossos sentimentos, mas tem espíritos que não conseguem. Esses que conseguem nos ler a nossa vibração, eles têm mais a ação sobre a gente. Mas tem espíritos de luz também que não têm essa capacidade de ler a nossa vibração, os nossos pensamentos. Para isso, eles criaram um equipamento, o psicoscópio. E daqui a alguns anos, acredito que vai estar aqui na Terra junto com a gente. Acredito, mas isso aqui é opinião pessoal minha, sujeita a resumindo, a foto Kirlian seria um protótipo, um germe desse psicoscópio. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos os exames e estudos sem o impositivo de acurada concentração mental. Tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo, notando então que na Terra um minúsculo objeto não pesaria senão algumas gramas. Espicaçado tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário indagou sem preâmbulos. Psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? É um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espírita, em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações acerca da matéria, esclareceu Aulus com um leve sorriso. Por exemplo, aquele negocinho que os médicos colocam aqui para auscultar o nosso coração, ele não dá a frequência do nosso ritmo cardíaco, o estetoscópio. Pois é, o psicoscópio, ele dá a frequência da nossa vibração. Quanto mais elevado a gente é, mais alto a gente vibra. Quanto mais a gente vibra na raiva, no medo, na culpa, mais baixa a nossa frequência. Igual o estetoscópio registra a frequência do nosso batimento cardíaco. Muito acelerado, está tendo um infarto. Pouco acelerado, o coração não está bombeando no ritmo correto. É um aparelhinho deles para registrar a frequência. Esperamos esteja mais tarde entre os homens, eles querem trazer para a gente. E olha, eu vou dar um spoiler, ouvi dizer que eles pretendem trazer para a Terra, não sei se é verdade. No mundo espiritual a gente não tem certeza de nada. Eles estão trazendo aqui para a Terra um aparelho que a gente vai poder se comunicar com os mortos. Já imaginou? Que consolo não seria, que bênção a gente aqui na Terra poder auxiliar nossos irmãos desencarnados que estão em desequilíbrio, poder ter notícia do lado de lá, poder receber auxílio e orientação. Nossa, isso é uma bênção. Esses livros aqui foram escritos na década de 50. Nesses livros, o André Luiz já falava da tecnologia do celular, da televisão de plasma. Hoje, para nós é realidade, mas na época, para o povo era um absurdo, era uma coisa assim, coisa de quem tem chapéu de alumínio na cabeça. Chico Xavier acreditava em extraterrestres, ele falava muito da vida fora da Terra. Então, assim, o tempo vai vai mostrar as verdades, que no mundo espiritual já é a realidade. Aqui a Terra é uma cópia, o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. A gente está uns 300 anos atrasados do mundo espiritual. Aos poucos essa tecnologia vai chegar para nós. Então, esperamos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. Na essência. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. Então, é um óculos que eles colocam que tira microfotografias que registra a frequência. Baseado em raios gama. Baseado em energia. A energia elétrica, ela é perpendicular. Toda energia elétrica, todo impulso elétrico, ela tem uma energia magnética perpendicular à sua matéria. E a energia mais abundante no universo é qual? Energia magnética. Existem energias mais sutis.
no mundo espiritual, mas nós não temos aparelhos capazes de detectar essa energia ainda. Ao mundo físico, a energia mais abundante no universo é a magnética, e esse aparelhinho funciona baseado na energia elétrica, pensamento, impulso elétrico e energia magnética. Nós temos o nosso coração, o chakra cardíaco, ele tem um ritmo, ele tem uma frequência, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Essa cadência cria um campo elétrico e um campo magnético. E esse campo magnético é que se expande através dos sentimentos. É o campo de ação. Por isso que o chakra cardíaco é aquele que emana amor, é aquele que ele tem um poder transformador muito grande, por causa da cadência do coração. Então, enquanto demandávamos a cidade terrestre em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. As aptidões, está tudo impresso na nossa vibração. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação, segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Tem pessoas que vão ter aptidão para cura, tem pessoas que vão ter aptidão para palavra, para xenoglossia, para falar outras línguas, cada um vai ter sua aptidão, e eles conseguem registrar a nossa aptidão de acordo com a nossa vibração. Por qual campo, quando a gente faz uma ressonância do cérebro, fala quais campos são mais ativados, por exemplo, a parte frontal da criatividade, da realidade, o campo lógico, a nossa vibração também. A gente tem, dependendo de cada aptidão, alguma área, alguma vibração para a música, para as artes, para a ciência, cada uma vai ser mais ativada do que a outra. E aí eles conseguem ler com esse aparelhinho. É possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Eu vou dividir esse capítulo em duas partes, senão vai ficar gigantesco. Meu colega e eu não conseguimos sopitar a surpresa. Entre assombrado e receoso, ousou Hilário inquirir. Quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Sem dúvida, considerou o nosso intelector bem-humorado. De certo que estamos sujeitos a sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. Os espíritos superiores também estão examinando eles. É hierarquia no mundo espiritual perfeita. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos, localizados a enormes distâncias por meio da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. Os valores morais, né? A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis com ligeira expressão. A gente é transparente para eles. A gente pode enganar todo mundo aqui na matéria, mas o mundo espiritual sabe exatamente quem a gente é. Então, a gente dá notícia de nós mesmos, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, pelo que a gente faz. Então, o único remédio para ter bons espíritos perto da gente é reforma íntima, é se melhorar. E por mais que a gente já dê conta de fazer muita coisa, sempre temos algo a melhorar. Estamos na Terra, somos espíritos que faz parte do mundo de provas e expiações. Somos espíritos ainda em regeneração. Mas, indagou Hilário, o investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal, numa formação de cooperadores do bem, hipócritas, né? Pessoas, espíritos das trevas, estão infiltrados como obreiros da luz, para poder levar a discórdia, a confusão. De posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais poderiam providenciar-lhes a expulsão? Não será preciso. Olha só, quando a gente acha que a gente tem que tomar uma atitude, olha o que eles falam. Se tiver alguém ali infiltrado, que seja alguém das trevas, alguém com más intenções, querendo contaminar a obra, a gente pode expulsá-los? Não é preciso.
Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade. O que a gente tem que fazer? A gente não tem que lutar contra as trevas do mundo, a gente tem que melhorar nós mesmos. Se a gente ficar focado no progresso do bem, a gente vai repelir por afinidade, eles não vão ter como atuar e vão se afastar de perto da gente, sem que a gente precise atacar outras pessoas para poder se defender. Se a gente atrai para perto de nós espíritos que ainda estão muito presos no mal, que fazem mal, é porque de alguma forma a gente tem sintonia, tem um trabalho de reforma íntima a ser feito. Contudo, alegou ainda o meu companheiro, o que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade, os hipócritas que Jesus tanto detestava. Então, nesse caso, adiantou um interpelado, o mentor tolerante, adiantou o mentor tolerante, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Eles não perseguem, eles não obrigam as pessoas a fazer o que eles querem. É tão diferente o jeito que eles agem, a gente tem muito o que aprender. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar dos outros que nos competem. Deixa Deus agir. A gente não tem que ser juiz de ninguém. Deus está julgando. Deus está cuidando da gente. E sorrindo ajuntou. Os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da aprovação. Cada um segundo as suas obras. A gente não precisa sujar as nossas mãos. A gente não precisa ficar sendo fiscais dos outros, vigiando que aquele lá não está fazendo a sua parte. A gente tem que vigiar o que nós estamos fazendo. A compromisso é conosco de se melhorar internamente. E deixa que Deus age na vida de cada um de nós, inclusive na nossa, se a gente estiver fazendo a coisa errada. Jesus já falava, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então que a gente procure, dentro do possível, evitar julgar os outros, né? Sabe-se atualmente na Terra que uma gama de rádio perde metade do seu peso em 16 séculos, e que um ciclótron, trabalhando com projetis atômicos acelerados a milhões de elétrons-volts, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. A evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhe os valores. Gente, aqui eu vou deixar bem claro. Esse livro foi escrito por Chico Xavier, que só teve até a 4ª série. Ele não tinha como saber dessas informações. Mas aqui está falando que a evolução ela é constante, o bem está sempre evoluindo. Nosso destino é a evolução. Só que a evolução ela se dá ou através de uma evolução constante, gradual, através do amor, ou quando a gente se recusa, vem um choque abrupto e a evolução se dá através da dor, da transformação, da forja. Mas somos fadados a evoluir, não é uma escolha que a gente tem. O espírito não regride, o espírito pode ficar estagnado, mas se ele escolher ficar estagnado, a vida vai dar um choque para ele ir para frente. Essas notas arrastavam-nos a divagação em outros campos. O assistente revelava brilhante cultura, aliadas às extremas facilidades de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas extra-serviço, mas, adivinhando-nos o intento, Aulus objetivou. Ele lia pensamento. Toda conversação nova é instrutiva. No entanto, por agora, guardemos o espírito no trabalho a fazer. O êxito não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão acerca da química, o horário não nos desculpará. Ou seja, foco. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos lá colocar esse aparelhinho para ver a vibração dos médiums. Reajustando-se aos nossos objetivos, Hilária acentuou. O psicoscópio, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Oh, quantas pessoas que têm aparência perfeita por dentro não são pessoas mesquinhas, arrogantes, falsas, manipuladoras, ignorantes dos próprios defeitos. Só que a gente ainda não está preparado para ver o interior das outras pessoas. A gente iria julgar muito. A gente é muito severo com as sombras alheias e muito complacente com as nossas próprias sombras. Se a gente tivesse um aparelhinho aqui que a gente visse a sombra do outro, nossa, a gente vivia massacrando uns aos outros. A humanidade ainda precisa evoluir muito.
Isso é, quando a pessoa tiver um sentimento ruim em relação a nós, a gente pudesse ver, a primeira sensação, coisa que a gente seria é a aversão. E quantos espíritos não encarnam, por exemplo, na mesma família, que são espíritos endividados um com o outro, um é algoz do outro, e vem aqui para se reajustar através do amor. Se a gente fosse capaz de enxergar a vibração do outro perante a gente, pronto, encerrou todo o trabalho, a gente iria se afastar naturalmente. Esse trabalho é de reforma íntima, para deixar o amor crescer dentro de nós. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Sim, anuiu o mentor cordial, o futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício que o assistente nos designou como santuário que nos competia visitar e servir. Esta é a casa espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos. Atravessado o largo recinto em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu. Vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia, o núcleo que buscamos, já situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Escoados alguns instantes, penetramos acanhados aposento, onde se congregava a reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. São os trabalhadores da casa, né? Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem o serviço de harmonização preparatória. 15 minutos de prece quando não seja de palestra ou leitura, com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem atitude nobre e digna, que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. Sempre uma prece, sempre um equilíbrio antes de entrar em contato com os amigos espirituais. Para atrair boas companhias, né? E por esse motivo não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Por exemplo, para fazer um trabalho mediúnico, não fraternidade, no dia, os espíritos pedem que a pessoa não beba, não fume, não coma carne, não faça sexo. São coisas que, para o médium, pode estar equilibrado. São muitas das coisas que nos desequilibram aqui na Terra. Então, vamos renunciar a essas coisas em função da tarefa que vai servir. E antes, fazer a prece, né? Hilário e eu nos inclinávamos à indagação, contudo, a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. As pessoas não devem pedir respeito, elas devem se fazer ser respeitadas. São as nossas atitudes que fazem os outros nos respeitarem. Amigo da nossa espera ali se demorava em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano, ou seja, destacando a matéria do mundo espiritual, o perispírito, né? Que é matéria fluida. Aqui a gente tem matéria densa, compactada, lá no mundo espiritual é matéria fluida, o ectoplasma. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados que agora pareciam mais estreitamente associados entre si, eles pareciam ser uma coisa só. Pelos vastos círculos radiantes que lhe nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Aqui a gente está no nosso corpo físico, o nosso perispírito ele expande além do corpo físico. No caso ali está todo mundo reunido em prece. Aqui vai juntando a aura ao redor da cabeça de um com a aura ao redor da cabeça de outro e vira uma coisa só. O ambiente se torna sublimado. Mas sempre somos uma coisa só, a gente está sempre afetando um ao outro. Nosso perispírito encontra com o perispírito das outras pessoas. Só que ali estava todo mundo equilibrado, todo mundo em prece, todo mundo sublimando seus pensamentos, em função de elevando a Deus. Imagina que corrente magnífica que não estava formada ali. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles
o semblante espiritual dos amigos em oração virou uma coroa. A mesa, as pessoas sentadas ao redor da mesa virou uma coroa de luz. Desse colar de focos dourados alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas que, de momento, não pude identificar, uma vez que minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, aqui em cima da cabeça, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas que se particularizavam, de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força, a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros, em que se produziam quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhe davam origem. Quando a gente está impresso, a gente também emana esse tipo, a gente também recebe esse tipo de vibração, de força. A gente emite para outras pessoas. Esse é o mecanismo, como é que o mundo espiritual superior, ele afeta a nossa vida aqui. Quando a gente tem prece, a gente se conecta. Quando a prece é verdadeira, né? Quando é o sentimento. Quanto mais elevado o nosso pensamento, maior o jato de bênçãos, de energia curativa que a gente vai receber. Curativa mental, emocional, espiritual e física. Custodiando a assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada um com seu mentor, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física a se revelarem tão afins na onda brilhante que se reuniam, perguntei entusiástico. Aos amigos, companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? Eu, interpelado, estampou um gesto de bom humor e respondeu. Eles estavam emitindo tanta luz, com aquela coisa tão brilhante, devia ser gente iluminada, iniciado. Não, achamos-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Viemos aqui na companhia de 4 irmãos e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns, comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob aspecto vulgar de outras criaturas do rameirão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram um elevado teor de radiação mental. Então, todos nós temos esse potencial, só que a gente precisa estar comprometido com o bem, a gente precisa estar querendo ser homens e mulheres de bem, viver como homens e mulheres de bem, adquirir virtudes. Não precisa ser um ser iluminado para ter uma vibração elevada aqui na Terra. A gente só precisa estar disposto a procurar se manter em estado de prece, a fazer reforma íntima. Nós temos muita luz, ainda somos espíritos ignorantes, com bastante luz. Já progredimos bastante. É que a gente não deixa a nossa luz brilhar. Hilário, que utilizara o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada. Mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se, tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é o gerador de força eletromagnética, com uma oscilação por segundo é registrado pelo coração, a cadência do coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios da radiação ultravioleta? Reportando-nos aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evoluídas, em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com o esquecimento de seus próprios desejos, interesse pessoal. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais, que são dínamos como os raios vitais, redarguiu meu colega, faminto de esclarecimento.
Sim, para maior limpidez de definição, chamemos-lhes raios ectoplasmáticos, ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose e ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que o favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano de vida lhes assinala. No esoterismo, eu não sei se é a mesma coisa, acredito que seja. Fala que, por exemplo, a energia, ela se divide, para ver na matéria, em 7 raios. Tem o raio do amor, sabedoria, tem o raio do conhecimento, tem o raio da ordem e da disciplina. São 7 raios. Cada raio, uma cor, cada cor, um tom, uma nota musical, uma vibração, cada um com o planeta associado. São diversas formas de emitir energia, a mesma energia, um som, uma cor, um raio, que é um sentimento, uma vibração, um planeta associado. São diversas manifestações da mesma energia, cada um manifestando de uma forma diferente. E que aqui na Terra cada um tem um raio ou outro que manifesta mais em si mesmo, só que a gente precisa aprender a trabalhar esses raios, porque tem um aspecto em harmonia e o aspecto em desarmonia. Tem ele em escassez, que é uma falta, que está em desequilíbrio, mas tem ele também em excesso, que também é em desequilíbrio. Então, o nosso trabalho aqui é identificar nossos raios, o raio da vontade, amor, sabedoria, disciplina e ordem, conhecimento, inteligência ativa. São 7 raios. Pesquisem aí os 7 raios da teosofia. E a gente precisa aprender a trabalhar eles em equilíbrio. Mas todos nós somos afetados em maior ou menor grau por algum raio. Eu fico vendo assim, tudo se mistura, sabe? O conhecimento que eu aprendo com um, eu vejo aqui, e ele fala desses raios cósmicos. Aqui, Deus se manifesta através dos 7, sempre através de 7. Deus é trino e a manifestação de Deus é séctupla. Então, esses 7 raios, a gente tem que aprender a descobrir os nossos. A radiestesia ajuda a gente a descobrir os nossos raios e aprender a trabalhar eles em equilíbrio. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano de vida lhes assinala, de acordo com o que veio fazer aqui na Terra, né? E o otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamos-los alegremente. Bom, esse é o fim do capítulo 2 do Psicoscópio, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu vou, esses raios aqui, depois eu vou ver se eu vou estudar ele, vou deixar ele aqui na descrição dos comentários, se eu achar algum livro que fala a respeito dele. Eu aprendi na radiestesia, através da radiestesia, com o gráfico certo, a gente consegue medir quais são os raios que se manifestam na gente. E aí, a partir daí, a gente identificar o que está em excesso, o que está em escassez, o que está em desequilíbrio, o que a gente está trabalhando no aspecto negativo, como é que faz para trabalhar o aspecto positivo. Ajuda também no trabalho de reforma íntima. Todos os recursos, todas as ferramentas auxiliam muito no trabalho de reforma íntima. A gente saber, ter consciência do que estamos falhos, qual é a energia que nos afeta. As energias não obrigam nada, mas elas inclinam muito. A escolha no final vai ser sempre nossa. A gente tem o nosso livre-arbítrio para saber, e a gente vem com os recursos necessários para ver se aprova aqui na Terra. Então, essa ciência dos raios, a radiestesia, pesquisem aí, primeiro raio do amor, sabedoria, segundo raio da vontade, terceiro raio da inteligência ativa, e por aí vai. É isso, esse vídeo já ficou bem grande, continuar fazendo um estudo dos domínios da mediunidade, espero que vocês gostem do relato do André Luiz, nosso repórter do além,
a gente entender um pouquinho do mundo espiritual e da vida após a morte, para que a gente tenha cada vez mais essa certeza que a vida não acaba depois que a morte, depois da morte, a vida eterna realmente começa. E que aqui na Terra é para a gente confiar em Deus, que tudo passa e que a gente tem uns aos outros aqui para poder fazer dessa experiência a melhor experiência possível. A gente não se desesperar quando os desafios vierem. Estamos no mundo de provas e expiações e estamos no processo de regeneração. Em breve, muito em breve, quando cada um conseguir fazer a sua transição planetária, a sua regeneração, a gente vai estar construindo núcleos de regeneração aqui e nós vamos atrair por sintonia aqueles espíritos semelhantes a nós e repelir aqueles que não têm afinidade. E deixar Deus agir em cada um de nós e em nós, fazer a obra dele através de nós e em nós, para que todos nós caminhemos ao progresso da humanidade, do bem geral. Então é isso, espero que vocês gostem. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus.